Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tava meio desaparecida, fazia tempo que eu não gravava vídeo, mas eu entendo, eu gosto muito mais de escrever, mas eu entendo que nós temos aí uma parcela de pessoas que nos seguem e que gostam do nosso trabalho e que também apreciam e que precisam desse vídeo e que para eles esse resultado ele vem mais rápido. Para quem não me conhece, meu nome é Giane Sávia, eu sou consultora de carreira, eu trabalho com mentoring, com coaching e também com avaliação de perfil profissional. Uma pergunta que me fazem muito e que os meus clientes me procuram muito com essa dúvida é qual é a hora certa de mudar. Então nós temos uma parcela de pessoas e de profissionais que às vezes até se sentem mal porque eles estão numa empresa interessante, bacana, estão com um salário interessante, um salário bom, que está de acordo com aquilo que eles acham que eles valem. E assim mesmo eles têm aquele sentimento, aquela sensação de que não estão mais tão engajados, o objetivo ele já não vem, ele já não se sente mais desafiado, aquele objetivo já é um objetivo que já foi alcançado várias vezes e não tem mais tanto interesse, e eles se sentem às vezes incomodados por sentirem aquilo. Então a primeira dica que eu tenho para vocês, eu não gosto de falar de dicas porque isso é muito pessoal, né? Mas dentro da minha construção, dentro daquilo que eu experimentei também durante a minha jornada profissional e dentro da minha experiência nesses 6 anos que eu estou trabalhando com o desenvolvimento em si, desenvolvimento de pessoas dentro de suas carreiras, o que eu posso dizer para vocês é que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o porquê, né? É tentar descobrir o porquê daquele descontentamento. Quando você entende o porquê, a gente pode roubar, vamos dizer assim, das startups, desse novo formato de gestão, a gente pode retirar esse formato da pivotagem. O que eu digo de pivotagem? Nós já ouvimos falar muito, não sei se vocês, mas que carreira não vai mais existir. Porque como a gente está trabalhando muito mais numa economia de projetos, o que acontece? A gente vai começar a pivotar e a ter essas transições muito mais frequentes. Então, se a gente for olhar as pesquisas, então uma pessoa de 40 anos, 45, até os 50, ela já deve ter mudado aí umas 5, 6 vezes de trabalho. Se nós olharmos a geração mais nova, de 25 a 35, já começa na faixa de 3 anos. Então, isso que está acontecendo? Aquela coisa de 20 anos, 15 anos, na mesma empresa, no mesmo segmento, na mesma área, isso, a tendência, e vocês já devem estar percebendo, é a de mudar e de se transformar cada vez mais. Só que eu preciso fazer essa mudança, assim, tipo, vou pedir demissão amanhã, vou mudar, não quero mais sair, tipo, vou me divorciar da minha empresa. Isso não precisa ser assim. Então, se nós roubarmos esse formato que as startups usam para o lançamento de produto, para lançar o seu produto, que é a sua vida profissional, se lançar com uma marca nova, também é possível. Então, a primeira etapa que eu sugiro para vocês, que eu usei e que funciona, é você fazer ter essa base muito clara, né? Então essa base precisa ser sólida. Então, por exemplo, quais são as habilidades que você tem? Porque assim, a gente não precisa fazer uma pivotagem olhando só para o futuro, não. A gente precisa fazer uma pivotagem também olhando para o passado. A gente precisa unir essas conexões. A gente não consegue alcançar alguma coisa lá na frente sem olhar para o passado, porque a gente vai aproveitar isso. Então, por mais que você seja jovem, você tem sim talentos que estão aí, que você pode não estar enxergando, mas eles estão aí, que você precisa entender quais são, você precisa entender como que você busca e alcança resultado, por que caminhos você tem isso. Eu acabei de dizer aqui na frente, nesse vídeo de hoje, que eu gosto muito mais de escrever. Né? Eu gosto de falar com o meu público escrevendo, mas eu preciso entender também que existem pessoas que gostam de assistir, que gostam de ouvir e não ler. Então as pessoas buscam conhecimento e alcançam os seus resultados de formas diferentes. Então você precisa entender como que você funciona, para que essa base
essa base esteja sólida, esteja clara para você. Então, as suas habilidades, seus talentos, os seus interesses. Então, eu me interesso por que segmento? Segmento de alimentos, eu me interesso pelo segmento de alimentos naturais, pelos esportes, eu me interesso pelo atendimento do cliente. Eu quero que o cliente, eu acho interessante quando o cliente é bem atendido, quando ele tem uma jornada interessante, quando ele tem uma jornada satisfatória, ele queira voltar. Então, eu preciso entender quais são os meus interesses. A partir do momento que essa base ela tá sólida, eu passo para uma segunda etapa, que é a etapa de investigação. Então, eu preciso começar a investigar quais são as tendências do mercado, quais são as suas habilidades que você vai precisar fazer um download. Sim, nós também temos aplicativos aqui dentro, cada serzinho que está aí me ouvindo, tem aplicativos que precisam ser feitos downloads. Então, como você faz do seu celular, você vai fazer de você também. Então, o mercado está pedindo que download de habilidades que eu preciso fazer, onde que eu preciso me reestruturar, onde que eu preciso trocar ideias, trocar feedback, ler, buscar informações, buscar tendências. Então, toda essa pesquisa, essa troca de network, buscar um mentor, buscar entender como que as coisas estão funcionando agora, isso é importante. Para a terceira etapa, que daí que é a etapa da sondagem. Essa sondagem é você começar a se lançar exatamente como a gente faz numa startup. Lançar um produto de uma forma menor. Então, eu começo a me lançar de um jeito mais devagar. Eu começo a escrever um blog sobre isso. Eu começo a falar nas minhas redes sociais sobre esse assunto que eu gosto, que eu me interesso, que eu acho que eu tenho habilidade e eu tenho os drives instalados e que darão certo. Eu posso começar a me lançar devagarinho para experimentar esse mercado. Ver se as pessoas, se os meus clientes comprariam isso. Se os meus empregadores me comprariam assim. Para daí fazer um lançamento. Então, tudo isso, às vezes é feito rapidamente, às vezes é feito um pouco mais longo, mas é sempre estruturado. Então, quando você pensa, putz, eu tenho uma vontade de mudar, eu tenho uma vontade de fazer tal coisa, eu tenho uma vontade, a minha intuição diz que eu me daria bem em tal lugar, a minha intuição fala que... Então, ouvir a sua intuição é muito importante. Mas, se você tem medo de fazer essa mudança, entenda que essa mudança ela pode sim ser estruturada e ela deve ser estruturada, tanto financeiramente, como através das suas mudanças de habilidades, como os estudos que você vai fazer, que não precisa ser às vezes uma faculdade nova, não, use a sua experiência, use os seus talentos. Eu tive pesquisando não, mas eu acompanho os meus clientes, eu acompanho eles sempre, eu digo que eles vão ser meus clientes para sempre. Eu vou contar uma experiência para vocês rapidamente aqui, mas eu tenho uma cliente que eu estou só acompanhando, eu gosto de dizer que eu estou acompanhando da arquibancada, então eu estou só na arquibancada acompanhando a movimentação. É uma cliente que ela, não posso falar o nome, mas ela trabalha numa grande empresa, uma multinacional aqui em Curitiba, já há muito tempo. Ela já pivotou algumas vezes, eu acho que ela deve ter feito umas 3 mudanças já na sua carreira. Ela deve ter em torno de 40 anos. E eu tô começando a ver o movimento dela, que ela já fez a primeira etapa que eu falei para vocês, comigo no meu trabalho de coaching de carreira com ela, e também quando ela pivotou, ela já trabalhou bem essa base, então ela entende como que ela funciona, ela sabe quais são os seus interesses, ela sabe quais são as suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria para fazer o download, ela sabe de tudo isso. Ela deve ter pesquisado o mercado e ela está estudando, ela está usando habilidades do passado, interesses que ela tem e está começando agora a parte da sondagem. Ela está na terceira etapa e ela está começando a se lançar falando desse assunto. E eu estou na arquibancada assistindo, feliz da vida, porque eu sei que esse é um plano B que ela está começando a montar e ela está fazendo certíssimo. Então, gente, não percam as esperanças e não desanimem. Com essa economia voltada muito mais para projetos, nós vamos estar nos lançando para vender o nosso produto, seja para os empregadores nas empresas, ou como PJ, ou como empreendedora, como autônoma, nós vamos vender sim o nosso produto de formas diferentes. Então, não desanimem. Não desanima, é muito triste, nós passamos muito tempo no nosso trabalho, o nosso trabalho ele faz parte da nossa vida.
e a gente precisa se sentir bem nele, a gente precisa se sentir engajado. E o cérebro, eu gosto muito de trabalhar com a base da neurociência, eu estudo muito, e o cérebro ele só se engaja se ele vê sentido, e o sentido ele é muito pessoal. Então, eu não tenho uma facilidade de fazer vídeos, não é uma coisa que eu gosto, mas eu sei que o que eu faço e as pessoas as pessoas que eu impacto com o meu trabalho fazem com que eu me engaje para estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Então eu espero de verdade que eu tenha ajudado com esse vídeo de 10 minutos já e que eu possa levantar uma esperança e levantar nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Mas levantar uma esperança e levantar em você uma vontade de buscar essa mudança. Então a hora, ela é sempre. É a hora que você está se sentindo menos engajado, em que você não vê mais sentido na área que você está, no segmento que você está e na profissão que você está. E monte isso gradativamente, com calma, respirando, analisando, buscando informação, fazendo os seus downloads necessários e meta a cara. E faça de verdade, como essa cliente que eu acabei de ver, que eu tô só na arquibancada assistindo. Eu imagino assim já para onde ela vai, porque eu lembro de conversas anteriores, mas ela está perfeitamente fazendo o que deve ser feito, que é fazer essa mudança planejada, certo? Queridos, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem. Fiquem em casa se for possível, se não for possível se cuidem, usem máscara, lavem suas mãos e espero e desejo que vocês estejam felizes nas suas profissões e se vocês não estiverem, escute um pouquinho a voz aqui da tia, um pouquinho de experiência. Um beijo bem grande, fiquem bem, bye!